O relator do orçamento, que é um deputado ou um senador, ele vai ter direito de sozinho comandar 19 bi. Só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai sem autor. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então, eu não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Estou falando de nota inteira. E que pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido para o bolso de alguém, ou de alguém. E aí você vai puxar a fila, é porque ele é secreto, eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Cartel do Asfalto fraudou licitações no valor de R$ 1 bilhão no governo Bolsonaro. Uma reportagem publicada hoje pela Folha de São Paulo revela que o ministro do Tribunal de Contas da União, indicado por Bolsonaro, ignorou o parecer técnico e liberou contratos. De acordo com a reportagem, técnicos do TSU encontraram um esquema de conluio em 63 pregões da Condefasf, estatal controlada pelo Centrão. A participação de outras empresas era para viabilizar a vitória principalmente da empreiteira Engeforte. Segundo o relatório técnico, 27 empresas participaram das licitações apenas para cobrir os lances da Engeforte e assim garantir uma aparente concorrência. Em sua decisão, Jorge Oliveira reconheceu indícios de conluio, mas que não tinha convicção de que seriam suficientes para bloquear os contratos. Oliveira é ex-militar do Distrito Federal. Ele trabalhou no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência antes de ser indicado por Bolsonaro ao TSU. E o mais escandaloso, nos escândalos que vão infestando a era Bolsonaro, é o presidente da República fingir que comanda um governo sem corrupção. Isso é mais escandaloso do que o próprio ou os próprios escândalos. Essas malfeitorias, elas estão saltando da máquina pública como pulgas do dorso de um vira-latas. A Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, ela foi convertida em mais um antro do Centrão. Essa notícia da Folha, que trata de uma empresa, uma empreiteira desconhecida, chama Engeforte, uma empreiteira maranhense, venceu 53% das licitações para obras de pavimentação custeadas por essa estatal, a Codevasf. E ela prevaleceu sozinha ou, em algumas licitações, disputando fraudulentamente com uma empresa de fachada. Uma empresa, a Folha foi visitar o endereço não existe. O telefone é o mesmo, o telefone da suposta concorrente é o mesmo da empresa que está ganhando as licitações. E essa empresa, com essa cara de malfeitora, beliscou 620 milhões de reais. Já liberaram, como você mencionou, Fabíola, 84,6 milhões, quase 85 milhões de reais. Já escoaram dos cofres do Tesouro. O chefe, o presidente da Codevasp, se chama Marcelo Moreira Pinto. Ele foi nomeado com as bênçãos de dois oligarcas do Centrão, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil. Entre 2020 e 2021, eu estava fazendo as contas, escoaram lá pelos cofres da Codevasf 7,3 bilhões de reais. Desse total, algo como 3,6 bilhões vieram daquelas emendas de relator, que é um apelido que se deu às emendas secretas, usadas pelos parlamentares para despejar verbas públicas nos seus redutos eleitorais, sem nenhuma transparência. Ao comentar os desvios que foram pilhados lá no Ministério da Educação, com esse tipo de verba, compra de kit robótica para a escola que não tem nem sala de aula, o Bolsonaro disse que não tem nada a ver com esse descalabro.
ele vai dizer a mesma coisa em relação à Codevasf. Não, isso é responsabilidade lá dos parlamentares. Num julgamento que foi feito no Supremo Tribunal Federal sobre esse pedaço secreto do orçamento, a ministra do Supremo, a Rosa Weber, ela declarou que causa perplexidade o fato de que bilhões do orçamento da União estão sendo oferecidos a parlamentares que usam recursos públicos, palavras da ministra, para satisfazer a interesses pessoais. E ficou decidido que os gastos deveriam ter transparência. Mas o breu continua, não tem transparência nenhuma. O general Augusto Heleno, Fabíola, você deve se lembrar, que é o ministro-chefe da Segurança Institucional, ele disse lá atrás, e parece que já não considera a mesma coisa, que se gritar pega centrão, não fica meu irmão. Agora o general avalia que, também já disse isso, ele disse, vou repetir as palavras dele, faz parte do que ele chamou de show político, o fato do Bolsonaro ter sentado praça no PL do Valdemar Costa Neto, a quem ele chamou lá em 2018 de corrupto, condenado. Então, nesse espetáculo, o dinheiro sai pelo ladrão porque os ladrões continuam entrando no orçamento. O relator do orçamento, que é um deputado ou um senador, ele vai ter direito de sozinho comandar 19 bi. Só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai sem autor. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra.